a gente já começa também a apresentar aqui. Deixa eu aceitar um coleguinha aqui primeiro. Agora você já deve ter acesso à minha tela, né? Só um minuto. Ótimo. Então, acho que todos estão vendo aí minha tela, né? Bom, então, na aula de hoje nós vamos falar sobre essas interações, né? Gênicas, alélicas e não alélicas, ok? De novo, novamente, qualquer dúvida, vocês podem me chamar, né, no chat aí, ou que aí eu respondo no final da aula, ou, né, se quiserem parar também a explicação para alguma dúvida, a gente está aqui, tá bom? Bom, o que a gente viu, né? O que a gente está acostumado, né? A herança mendeliana, que a gente viu é o seguinte: se eu estiver considerando aqui, né, apenas um gene só, né? Se eu tiver então com apenas um gene com dois alelos, que é o que a gente viu nas últimas aulas, a gente já sabe o que vai acontecer, né? A gente já sabe que se eu acasalar um indivíduo puro com um indivíduo, né, puro dominante com um indivíduo puro recessivo, na F1 vai sair um indivíduo que a gente chama ele de heterozigoto, né? O F1, inclusive, ele é conhecido assim, da híbrido. O F1 sempre vai ser isso, tá? Se você, depois, né, daqui a um tempo, na hora que vocês começarem a trabalhar com melhoramento, vocês vão ver que é muito comum no melhoramento a gente chamar o indivíduo híbrido de F1, tá? Por que F1? Porque ele vem do cruzamento de dois indivíduos puros, tá? Então, vai começando a se familiarizar com esses nomes, que vocês vão ter já, né? Vai ser comum trabalhar com esse tipo de nome, tá? Então, o F1 é o indivíduo duplo heterozigoto, e o acasalamento de F1s, né? Ele sempre vai gerar o quê? O famoso 3 para 1 que a gente viu na aula passada, não é isso? Quando eu estiver considerando um gene, mas se eu estiver considerando dois genes, que foi o caso lá que a gente viu da ervilha lisa e rugosa, né? E amarela e verde. Então, nós cruzamos uma ervilha de semente amarela e lisa com umas ervilhas de sementes verde e rugosa. E na F1 nós tivemos um indivíduo liso e amarelo, mas ele era um duplo híbrido, ele era híbrido, né? Um duplo heterozigoto. E na F2 nós tivemos todas aquelas combinações lá do 9 para 3 para 3 para 1. Galerinha chega atrasada e atrapalha a gente aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Então, galera, por isso que às vezes eu passei aquele e-mailzinho para vocês mandarem o e-mail de vocês para eu cadastrar, e sempre que vocês usarem aquele e-mail que eu cadastrei, vocês vão entrar direto na sala, não precisa ficar pedindo permissão, beleza? Então, galera, o que acontece? Às vezes a herança mendeliana, ela falhava, né? E aí os geneticistas começaram, então, a tentar entender por que essa falha, por que falhava, né? O que estava acontecendo que estava falhando, né? Então, é um exemplo bem clássico de dois caras que estavam tentando explicar por que isso estava falhando, foi um experimento lá em 1905, envolvendo o Bateson, tá certo? Esse Bateson, ele era um geneticista, e o Puner era um matemático. Esses dois caras, eles se juntaram, começaram a tentar, porque depois que Mendel, né, Mendel fez essa teoria dele por volta lá de 1954. Ficou esse negócio guardado, né, lá na Biblioteca Britânica por 30, acho que 34 anos, 30 e poucos anos lá. Ninguém deu bola para o que ele fez. No finalzinho da década de 1880, alguém viu os trabalhos dele, tentaram reproduzir, né? Teve três camaradas aí que tentaram reproduzir esses experimentos e confirmaram que Mendel estava correto. Então, no início dos anos de 1900, foi aquela corrida para todo mundo querer testar se o que Mendel tinha falado era verdade.
E aí um monte de características. O camarada olhava uma galinha e falava assim, não, galinha, deixa eu ver. Pena, a cor da pena da galinha, será que segue a proporção 3:1? Né? E começaram a ver isso. Então fizeram isso. Mais ou menos aconteceu isso, se vocês for observar bem, quando o genoma foi desenvolvido. Nos anos 2000, até 2000 mais ou menos, né? 2000 ali, no ano 2000. Aliás, começou um pouquinho antes, 98, 99, começou o projeto Genoma. Ele terminou todo, né? Foi terminar lá em 2006. Quando todo mundo escreveu o projeto Genoma, né? E descobriu, né? Que era possível você conhecer todos os genes de um indivíduo, todo mundo começou, então, a fazer o quê? A ter projetos de genoma de outras espécies. A primeira espécie que foi feita foi da Escherichia coli. Depois, todo mundo começou a fazer esse negócio aí, né? E já, primeiro fizeram com a Escherichia coli, depois fizeram com o ser humano, depois disso aí, o negócio ficou uma loucura, né? Todas as plantas hoje, você já tem, né? Ou já conhece quase todas as plantas, o genoma dele, né? Descrito já. Então, a mesma coisa. Em 1900, né? Todo mundo descobriu que era possível você prever o acasalamento de indivíduos, nem saber o que estava acontecendo com aquelas características, eles começaram a observar. E aí, um exemplo muito clássico foi desses dois caras quando eles começaram a estudar a forma da crista das aves. Lógico, nenhum deles o objetivo era ter galinha com a crista mais bonita, mais feia. Lógico que não. Os caras só queriam entender como que funcionava a herança para a crista da ave. E agora, nesta aula, vocês, pelo menos a maioria de vocês, estão descobrindo que as aves possuem mais crista do que vocês imaginavam, né? Até então, vocês achavam que a galinha só tinha esse tipo de crista aqui, que é a conhecida crista simples. Mas as aves contêm outros três tipos de cristas, que é a noz, também é muito comum, a gente já viu, a ervilha e a rosa. E aí, qual foi o experimento que esses camaradas fizeram? Bom, esse aqui está na posição errada, deixa eu só consertar aqui, galera, desculpa. Só um minutinho. Foi eu mesmo que errei. Bom, então qual foram esses experimentos que esses camaradas fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foi o seguinte: eles cruzaram indivíduos de crista rosa com aves de crista simples, certo? Então, quando eles cruzaram esses indivíduos de crista rosa com aves de crista simples, eles observaram que na F1 todo mundo tinha crista rosa. Ora, conclusão: crista rosa dominante em relação à crista simples. Quando cruzou indivíduos de crista rosa, com machos de crista rosa, com fêmeas de crista rosa, aí eles chegaram à proporção clássica, 3:1. 3 indivíduos de crista rosa para um indivíduo de crista simples. Pronto. Se você estaria ali nos anos de 1900, você ia falar assim, ora, crista rosa é dominante, crista simples é recessiva, é um clássico problema de 3:1. Só que eles observaram que as galinhas também tinham crista ervilha. E quando eles cruzavam a crista ervilha com a crista simples, olha que interessante, 100% da F1 também daria de indivíduos de crista ervilha. E quando eles cruzavam animais de crista ervilha com outros animais de crista ervilha, o que acontecia? Saía também o clássico 3:1. 3 indivíduos de crista ervilha para um indivíduo de crista simples. Então, os camaradas começaram a entender o seguinte: ora, o que a gente pode concluir aqui nessa situação, então? Que aves de crista ervilha são dominantes em relação a crista simples, e aqui a gente tem um clássico problema de 3:1 também. Só que aqui começa a ter um problema que é o seguinte: opa, se ele é um clássico problema de 3:1, era para ele ter só duas classes, ou só crista rosa e simples, ou só crista ervilha simples. E os caras começaram aqui de cara a ter três classes, que era rosa, ervilha e simples, três classes, né? E aí, eles descobriram que existia uma outra crista, que era a crista noz. E aí os caras começaram a pensar, meu Deus, como é possível
eu ter, né, além da crista rosa, ervilha e simples, né, a crista nossa. E aí descobriu-se que isso era uma interação entre dois genes. Até então, na genética, nos anos de 1900 ali, 1905 até, a ideia era, se eu tenho um gene, né, ele vai ser responsável por uma única característica. Se eu tenho dois genes, eu vou ter duas características diferentes que vão ser responsáveis cada uma por uma desses genes aí que eu estou trabalhando. Mas nunca nesse meio eles haviam pensado que era possível você ter dois genes, né, envolvendo uma única característica. Isso ainda não tinha pensado. Quer dizer que uma característica pode ter dois genes envolvidos nela? Pode, pode, né? E aí que esses caras, esse Bateson e esse Punet, descobriu que era possível ter dois genes, todos os dois envolvidos em uma única característica, que era a característica tipo de crista das galinhas, certo? Mais tarde descobriu-se que, né, os indivíduos, para ter crista rosa, eles tinham que ter, né, eram dois genes que estavam envolvendo, né, o gene E e o gene R, tá? E toda vez que o indivíduo fosse do tipo, né, é pequeno e R maiúsculo, ele ia ter a crista rosa, tá? Então bastava ele ter o é pequeno e R maiúsculo, ele teria a crista rosa. Para ele ter a crista ervilha, era o contrário. Ele tinha que ser E grande traço R pequeno, R pequeno. Se ele tivesse o E grande traço R pequeno, pronto, ele teria a crista ervilha. Mas se esses caras tivessem um E grande e um R grande, bastava ele ter um E grande e um R grande juntos, que em vez de ele ter uma crista rosa ou uma crista ervilha, ele tinha uma crista nossa. E o indivíduo crista simples, ele era todo homozigoto recessivo, tá certo? Então, foi aí que esses caras começaram a identificar. De que forma? Primeira coisa que eles fizeram foi cruzar um indivíduo de crista ervilha com um indivíduo de crista rosa. Quando eles cruzaram o indivíduo de crista ervilha com o indivíduo de crista rosa, veja bem, o indivíduo de crista rosa ele era puro, ele era um é pequeno, R grande, R grande. Aqui não está escrito, né? Deveria estar escrito aqui, mas o indivíduo de crista ervilha, ele era E grande, R pequeno, R pequeno. Quando você cruzava esses indivíduos, o indivíduo que saía era um heterozigoto, que não saía nem crista rosa nem ervilha, saía a crista chamada crista nossa, tá certo? Que é o indivíduo é grande, é pequeno, R grande, R pequeno. E quando eu cruzo indivíduos nós com indivíduos da crista nossa, entre eles, aí o que acontece? Esses indivíduos vão dar uma série de indivíduos, são 16 tipos de indivíduos, mas de que jeito? Bom, 9 deles, olha lá, se a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aqui, ó, na diagonal, 8, 9. 9 deles vão ser de cristanose. Esses 9 deles que vão ser de cristanose são os indivíduos que são E grande traço, R grande traço. Se ele for E grande traço, R grande traço, pronto, ele vai ter cristanose. Toda vez que eu tiver indivíduos E grande traço, R pequeno, vai ser ervilha. É grande traço, R pequeno. O traço, de novo, o traço não importa a segunda letra. Desde que ele tenha a primeira grande, a segunda pode ser qualquer letra que ele já vai ter crista ervilha. Então, note aqui para vocês verem. Ó. Se ele for E grande traço, R pequeno, ervilha. É grande traço, R pequeno, ervilha. E aqui de novo. É grande traço, R pequeno, ervilha. Toda vez que ele for é pequeno, R grande traço, ele vai ter crista rosa. Então, ó, é pequeno, R grande, R grande, é pequeno, R grande, R pequeno, e é pequeno, R grande, R pequeno. Então, esses três aqui vão ser rosa. E, por fim, se ele tiver todo mundo recessivo, ele vai ser crista simples. Uai, professor, por que que a maioria das aves a gente vê sempre crista simples? Por que que a população de recessivos são maiores? Por questões
como é que eu vou falar? Estéticas que o pessoal gosta, né? Todo mundo acha a galinha com esse tipo de crista aqui mais bonito. Então, todo mundo cria galinhas de crista assim. Se sai galinhas de crista diferente, eles não deixam cruzar. A não ser o índio gigante, que aí sim, o índio gigante, acho que a preferência é que ele tenha a crista nós. Então, o pessoal faz os cruzamentos baseado, né, na crista nós. Então, lá na raça índio gigante, todos os indivíduos vão ter crista nós, tá certo? Se sair crista simples, você não é, você tem um indivíduo que é, né, da índio gigante, mas não está dentro do padrão da raça, certo? Então, é assim que funciona. Bom, e aí, o que que se pensou, né? Pode-se observar que a gente pode ter genes, né? Então, aqui eu tenho esse aqui é uma figurinha clássica aí que a gente acha na internet. Então, eu posso ter, por exemplo, dois cromossomos, né? Nesse cromossomo eu vou ter, por exemplo, um gene, nesse outro cromossomo aqui eu vou ter outro gene, esse cromossomo aqui é homólogo desse, esses aqui são homólogos, né? Igual esse aqui também é o seu homólogo, né? Então eu posso ter dois cromossomos, onde vai ter, né, uma interação entre um gene de um cromossomo e o gene do outro cromossomo. Um gene regula a expressão do outro, ou um gene atua na expressão do outro, e os dois são responsáveis por uma única característica. É o que a gente acabou de ver aqui, né, com as galinhas. Eu tenho dois genes, que nesse caso é o gene E e o gene R. Se o gene R for maiúsculo e o E for maiúsculo, pronto. Eu já sei, os dois juntos estão interagindo e vai formar um indivíduo de crista rosa, né? Então, é uma interação entre os dois genes, tá? Mas, além dessas interações entre os dois genes, com essas pesquisas, pode-se perceber que também há interações entre os mesmos alelos. Ou seja, até então a gente sabia que o R grande era o dominante, o R pequeno era o recessivo, e a gente vivia feliz assim, com tudo. Mas a gente vai ver nessa aula que isso nem sempre acontece. Nem sempre esse cara é dominante, nem sempre esse cara é recessivo, né? A mesma coisa pode acontecer aqui nesses genes de cá. E isso altera o quê? Altera aquela relação 3 para 1, altera aquela relação 9 para 3 para 3 para 1, vai alterar todas as relações que a gente imaginar, tá certo? Então, só para a gente começar, vamos começar então com interações alérgicas. A primeira a gente já sabe, dominância completa. Essa é a clássica, aquela que a gente está acostumado. O indivíduo, né, é o dominante, no caso aqui das ervilhas, a altura era dominante, o recessivo, né, era o anão. Quando eu cruzava esses dois, a F1 já aparecia para mim um indivíduo cruzado, porém ainda com o fenótipo de um dos pais, que é o dominante, e quando esses camaradas aqui cruzavam entre si, ele daria aquela relação clássica do 3 para 1 que a gente está acostumado. Mas, todavia, entretanto, existe um grupo de genes que eles têm vamos falar assim, eles têm um comportamento um pouco diferente. Um exemplo que a gente vai ver, e aí a turma aqui é de agronomia, interessante, é com relação a rabanetes. Os rabanetes, eles podem ser esféricos ou longos, as suas raízes, né? É lógico, o mais comercial é esse aqui, é o esférico, né? O esférico é o comercial, é o que a gente vê aí, né, no dia a dia, tá certo? Mas existe uma variedade dele que é compridinha desse jeito aqui, que é chamada, né, a raiz longa, tá? E aí tem uma coisa interessante, porque o gene da raiz longa, ele é o dominante. O gene da raiz esférica é o recessivo, tá certo? O gene não, desculpa, o alelo, né? Falando besteira aqui. O alelo aqui é dominante, esse alelo é recessivo. Só que quando eu cruzo esses caras, na F1, ele não vai aparecer nem longo nem esférico, ele aparece o oval. Esse oval seria um intermediário entre o longo e o esférico, certo? Nesse tipo de dominância, a gente chama de dominância incompleta.
e ele altera a relação 3 para 1. Não vai ser mais 3 para 1. Agora a relação vai ser 1 para 2 para 1. Mas, professor, por que vai ser 1 para 2 para 1? Vou explicar. Deixa eu só voltar. Eu deixei aqui justamente assim para mostrar para vocês. Vamos imaginar que esse indivíduo aqui, que é longo, ele agora vai ser a grande, a pequena. Certinho? Ele vai ser a grande, a pequena aqui, ó. Tá? Desculpa, o longo, a grande, a pequena, não. A grande é a grande, desculpa. O esférico, eu falei para vocês que ele é recessivo, ele vai ser a pequena, a pequena. Quando eu cruzar uma grande a grande com uma pequena a pequena, o que vai acontecer com o meu oval aqui? Ele vai ser uma a grande a pequena, certinho? Ele vai ser a grande a pequena. Se eu cruzar esse oval, com outro oval, igual a ele, vai ser um cruzamento de heterozigotos, não é isso? O que eu espero quando eu cruzo um oval desse aqui, a grande é pequeno, com outro igual a esse aqui? O que eu vou esperar que aconteça? Vamos ver? Se eu cruzar, então, ó, uma grande é pequeno, deixa eu só aumentar ele aqui. Pessoal, não tem outro jeito, a gente tem que fazer essa interação desse jeito, só para vocês entenderem, senão vocês não conseguem. Se eu fizer o cruzamento desses dois indivíduos aqui, ó, opa, então eu vou cruzar esse a grande é pequeno com outra grande é pequeno, tá certo? Deixa eu aproveitar e pegar esse xizinho aqui. Então, se eu cruzar esses dois, o que vai acontecer com minha proporção aqui? A minha proporção agora vai ser a seguinte. Vai ser, olha só. Vamos pensar lá. Se esse A grande juntar com esse A grande de cá, eu vou ter um indivíduo A grande, correto? Esse indivíduo A grande, qual vai ser o fenótipo dele? Longo. Esse fenótipo dele aqui vai ser longo, né? Não tenho o que ver. Se eu cruzar esse A grande aqui com o A pequeno de lá, o que vai acontecer? Bom, vai sair um indivíduo, A grande é pequeno, o A grande de cá com o A grande de lá. Qual que é o fenótipo do A grande é pequeno? Oval. Se eu cruzar agora esse A pequeno com esse A grande, vai sair um indivíduo o quê? A grande é pequeno. Que vai ter qual proporção? Oval também, não é isso? Eu só joguei esse oval para cá, para a gente ter espaço aqui, ó. Então, vai ser o outro, A grande é pequeno, oval. E esse A pequeno, quando juntar com esse A pequeno? Ora, vai sair o indivíduo A pequeno, A pequeno. E esse A pequeno, A pequeno, ele é de que jeito? Esférico. Então, aqui agora, vocês conseguem entender por que a relação não vai ser mais 3 para 1. A relação agora vai ser o quê? 1 para 2 para 1. Por isso que a gente chama de 1 para 2 para 1. Um longo, 2 ovais e um esférico. Tá certo? Então, galera, agora vocês entendem por que na dominância completa não é mais 1, não é 3 para 1. Porque o heterozigoto, ele não é mais igual ao homozigoto dominante. Ele passa a ser um jeito diferente. Então, toda vez que eu tiver um intermediário, que é esse caso aqui, eu tenho uma dominância incompleta. Tá entendido? Existe um outro tipo de dominância. Pessoal, se quiser eu voltar só falar. Que é chamada de ausência de dominância. Ele é muito parecido com a dominância incompleta. Por que ele é muito parecido? Porque ele também vai gerar um 1 para 2 para 1. Só que qual que é a sacada dele? Ora, isso acontece muito em raças de bovinos, aliás, em cores de pelo de bovinos da raça Shorten, tá certo? Os animais em bovinos, eles podem ser, né, da cor branco ou vermelho, indivíduos dessa raça, tá certo? Um indivíduo que a gente chama de branco, a gente chama, opa, foi mal aqui, a gente chama ele, deixa eu até colocar aqui para vocês, a gente chama ele de R1, R1. Ué, professor, por que você não usou agora o A grande, é pequeno, igual a gente, por que você não usou R grande,
ou R pequeno, R pequeno? Você vai entender. Só um minutinho, tem uma explicação. O indivíduo que é vermelho, a gente chama ele de R2, R2. Tá certo? Quando eu cruzo o indivíduo branco com o indivíduo vermelho, ele sai o que a gente chama de ruão, ou rosílio, que é o R1, R2. Opa, R2. O que é isso? Volta lá, professor. Bom, esses caras, né, o pelo desses caras, não existe dominância entre o alelo R1 e o alelo R2. Ou seja, os dois têm força igual. Então, quando o alelo R1 encontra com o outro alelo R1, pronto, o indivíduo vai ser branco. Quando o alelo R2 encontra com o outro alelo R2, pronto, o indivíduo vai ser vermelho. Mas quando o indivíduo R1, né, do alelo R1 encontra com o alelo R2, o indivíduo produz os dois pelos ao mesmo tempo. Se você pegar esse animal aqui de baixo e for lá verificar o pelo dele, você vai ver tanto que ele tem pelo vermelho quanto pelo branco nascendo junto. Um pelo é vermelho, o outro é branco. Um pelo é vermelho, o outro é branco. Todo um do lado do outro. E aí, o que acontece? Ao meu olho, quando eu estou vendo aqui, a impressão que eu estou vendo é de um indivíduo de uma cor diferente. Mas nada mais é que os dois genótipos expressando. E aí, ele muda a cor do indivíduo. Aí, o indivíduo não vai ser mais vermelho, nem branco. Ele é esse rosílio, ou ruão, porque ele tem os dois alelos ao mesmo tempo. E esses dois alelos estão agindo. Por isso que eu não posso deixar mais agora, nesse caso, um indivíduo dominante e um recessivo. Por isso que eu tenho que usar o R1 e o R2. Porque não existe dominância deles. Aí esse indivíduo é chamado de ausência de dominância ou também conhecido como codominância. Se eu cruzar um rosílio, um indivíduo rosílio, com outro indivíduo rosílio, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nesse aqui. Vai sair um indivíduo desse jeito aqui, só que a diferença, vai sair um R1, que vai ser branco, vai sair um indivíduo R1, R2, né? R1, R2, que vai ser o indivíduo rosílio, outro R1, R2 que vai ser rosílio, e um R2, R2 que vai ser o vermelho, tá certo? Então, isso é também um exemplo de interação entre os alelos e que altera a relação 3 para 1, certo? Isso acontece também em plantas. Existe uma planta chamada maravilhas. Essas plantas maravilhas, né? Ela pode ter a cor branca ou a cor rosa. Tanto a branca quanto a rosa, ambas são cores dominantes. Não existe aqui um recessivo. E aí, se você cruzar um indivíduo branco com um indivíduo rosa, vai nascer um indivíduo com, olha que interessante, com pétalas brancas e pétalas rosas ao mesmo tempo. Tá certo? Então, acontece em outras plantas também, mas esse é um exemplo clássico, tá? Então, pessoal, isso é um exemplo clássico de ausência de dominância. Um outro jeito que a gente vai ver também foi com relação ao cruzamento com ratos, tá certo? O que os caras perceberam? Esse pesquisador aí, um francês, o Cugnot, em 1904, ele estava trabalhando com pelagem de ratos. E aí, o que ele viu? Quando ele cruzava ratos de pelo agute, ou mais escurecido, aí, peito preto, marronzado, sei lá, cinzentado, ele cruzava esses ratos, né, esses dois ratos, nascia todo mundo preto. Quando ele cruzava o rato preto com a pelagem amarela, aí saía metade dos indivíduos de cor preta e metade dos indivíduos de cor amarela. Mas quando ele cruzava o rato amarelo com outro rato amarelo, aí saía um negócio estranho. Saía sempre assim uma proporção de um indivíduo preto para dois indivíduos amarelos. E sempre nessa proporção, tá certo? Sempre um preto para dois amarelos. Aí, essa relação, ele falou o seguinte, olha, se você cruzar ratos de cor amarela com ratos de cor amarela, sempre não vai ser mais 3 para 1, vai ser sempre 2 para 1. Nasce aproximadamente 2 amarelos para 1 preto aí. Mais tarde, descobriu-se que, na verdade, ele era, sim, um exemplo de 3 para 1. Só que, o que acontecia?
Olha que interessante. Um indivíduo que é preto, ele era agrande. Um indivíduo, então, quando você cruzasse um agrande com outro agrande, 100% dos indivíduos agrande. Um indivíduo que era amarelo, ele era o agrande pequeno, ele era o heterozigoto. Então, se eu cruzar um agrande com um heterozigoto que é agrande amarelo, agrande pequeno, desculpa, que é amarelo, vai sempre sair metade dos indivíduos que vão ser agrande e a outra metade, 50%, vai ser agrande pequeno. Mas quando você cruza dois amarelos, que são dois heterozigotos, a grande é pequeno com outro a grande é pequeno, vai sair, olha lá, um a grande, dois que vão ser a grande a pequeno, que vão ser amarelo, e um que vai ser o a pequeno, que é o que morre lá ainda na fase de embrionária. Como ele morria na fase embrionária, ele não nascia, então a proporção que a gente via era sempre 2:1. Ele chega a ser formado, mas ele morre. A esse tipo de relação a gente chamou de genes letais, tá certo? Letal porque o indivíduo morre ainda na fase embrionária, tá? Um outro tipo de interação que a gente vai ver que são não alélicas, ou seja, não estão relacionadas aos alelos entre si, mas entre os genes, é o que a gente conhece como epistasia, tá? Essa epistasia é uma palavra de origem grega e uma epistasia quer dizer um ep aí quer dizer sobre e o estasia inibição, tá certo? Ou seja, o que acontece é que um gene ele é capaz de inibir a produção do outro gene. Então ele altera a expressão do fenótipo de um gene com o outro, tá certo? Esse tipo de epistasia, nós dividimos eles em genes epistáticos e hipostáticos, tá? O gene epistático é o gene que causa a epistasia. Ou seja, é o gene que bloqueia a ação do outro gene. E o gene hipostático é aquele gene que sofre o bloqueio, tá certo? Isso vai resultar numa diferenciação da relação 9:3:3:1 também, que a gente está acostumado, tá certo? Então, vamos ver aqui os exemplos. Uma das primeiras causas de epistasia que a gente conhece é o chamado de epistasia estrutural. Isso aparece muito em cães da raça mexicano. Existe uma raça de cão chamada mexicano, tá? E existe um gene que ele controla a cor dos cães, certo? A cor dos cães, elas são relacionadas, na verdade, são 5 genes que estão relacionados aí, tá certo? As cores primárias, preto, marrom, branco, o cinza, tá? E o albino. Aí, professor, como é que você consegue as outras cores de cães? São combinações dessas cores, tonalidades que dão essas cores diferentes aos cães aí, tá certo? Então, esse cão aí dessa raça mexicana, ele é muito específico porque ele é um cão que não tem pelos. O indivíduo, ele é totalmente pelado. Isso que vocês estão vendo aí não é o pelo do indivíduo, nessa cor dele. Vocês estão vendo aí a pele dele. Então, ele é um indivíduo que tem alopécia total, ou seja, não existe pelo nele, tá? Totalmente pelado. Aí, existe, então, esses dois genes. Um que é relacionado à cor e o outro que é relacionado à presença ou não de pelos. Vocês concordam que há uma interação entre esses genes? Não importa a cor que esse indivíduo vai receber do pelo. Se ele tiver o alelo que impede a produção de pelo, eu nunca vou saber qual é a cor do pelo, então esse gene nunca vai se expressar, né? Nesse caso, o gene que controla a produção ou não de pelos, a gente chama ele de epistático, porque ele regula a ação do outro. E o gene que controla a cor do pelo, a gente chama ele de hipostático, tá certo? Porque ele sofre epistasia. Esse tipo de epistasia, a gente chama de epistasia estrutural, tá? Acontece também em camundongos aí, em pelos de pepino, tá? Pepino tem pelo, tá bom? Embora no pelo que eu estou dizendo, na planta, tá? Não é no fruto, não, tá?
a planta também tem pelos, né? Muito peluda. E aí pode ter ou não pelos, e é uma epistasia estrutural. Um outro tipo de epistasia a gente chama de bloqueio de um passo metabólico. Como é que funciona isso? Bom, existe um substrato, por exemplo, pode ser qualquer cor. Nesse caso aqui, a gente está falando de substrato branco, e isso pode estar relacionado a cores de flores, a cores de pelos em aves, por exemplo, ou em animais, né? Ou pode ser também cor de flor, né? Ou, sei lá, cor do fruto, alguma coisa assim, tá certo? Bom, então existe um substrato que ele é branco, incolor, né, às vezes, ou branco, e existe um gene A grande que produz uma enzima A grande e converte esse substrato para uma cor chamada amarela. Então, se o indivíduo for A pequeno, ele vai produzir a cor branca. Mas se ele for A grande, ele converte a cor branca para a cor amarela. Aí existe um outro gene, que é o gene B grande, que transforma a cor amarela para a cor verde. Se o indivíduo for B grande, por exemplo, ele vai produzir a enzima B grande, vai tirar da cor amarela e passar para a cor vermelha. Ele vai, se ele for, se esse gene aqui, né, se esse alelo for B pequeno, aí ele não vai produzir a enzima B grande. Se ele não produzir a enzima B grande, não há conversão do amarelo para o vermelho. Então, o indivíduo fica da cor amarela. Então, aqui é um tipo de epistasia onde eu tenho dois genes que estão regulando. Só que o gene A grande, né, ele vai ser o gene que a gente chama de hipostático, né? Aliás, o gene A grande, ele vai ser o gene hipostático. O gene B grande, ele vai ser o gene epistático. Ou seja, o gene B grande, se ele existir, ele tira a cor amarela e passa a ser cor vermelha. Tá certo? Então, o gene B grande fica sendo um epistático. Ele que controla a produção, né? Ele controla a expressão do gene A grande ou não. E o gene A grande, como ele é o controlado, ele fica sendo hipostático. Tá certo? Pessoal, não vou ficar cobrando de você se você identificar se o gene é epistático, se o gene é hipostático, não. Isso eu estou só mostrando para vocês como funciona, tá bom? Não é objetivo nosso identificar se o gene é hipostático, se o gene é epistático. Não é nosso objetivo isso, não, tá? Não vou cobrar isso na prova de vocês, não. E existe um outro aqui que é chamado conversão, que ele faz o seguinte, olha só, existe um substrato que é branco, e existe um gene A grande que produz uma enzima A grande e transforma o branco em amarelo. Se esse indivíduo for um gene A pequeno, ele vai produzir uma enzima A pequeno e não há conversão do branco para o amarelo, então o indivíduo vai ser branco. Uma vez que o indivíduo, então, possui, né, o gene A grande, lá dos alelos A grande, então há a produção, então, do substrato branco para o amarelo, e existe um gene B grande que transporta, né, que transfere o amarelo para branco de novo. Então, se o indivíduo for B pequeno, não há conversão do amarelo para o branco. Mas se ele for B grande, B pequeno ou B grande, por exemplo, ele converte o amarelo para o branco. Nesse caso, de novo, o gene B é o epistático. Ele controla a ação do A, certo? Ou seja, o gene A só vai aparecer se o gene B deixar. Então, isso são os três tipos que existem de epistasia, né? Os três únicos tipos. Ou eles vai ser, né, a epistasia estrutural, que a gente viu, ou a bloqueio de um passo metabólico, ou a de conversão. Todos os exemplos de epistasia que nós temos é desses três casos, tá? E aí, o exemplo mais clássico e bonito que a gente tem de epistasia é as cores do cachorro aí, né, do labrador, né? O labrador, a gente sabe, ele pode ser caramelo ou ele pode ser preto, né? Ou ele pode ser da cor marrom, que a gente chama aí de marrom, alguns chamam de chocolate, e que é a cor mais cara, parece, né? E como é que isso funciona? Bom, existe a cor caramelo, é a cor que é naturalmente produzida. Mas existe um alelo que eles chamam de alelo de grande,
que produz uma enzima D grande e transforma o caramelo, o caramelo, né, o caramelo para marrom. Se esse camarada aqui tiver o alelo D pequeno, não vai produzir enzima D pequeno, D grande, né? Vai produzir enzima D pequeno. Não há conversão do caramelo para marrom, ele continua sendo caramelo. Mas se ele tiver o alelo D grande, converge o caramelo para o marrom, e aí o indivíduo pode ser marrom, desde que não haja um alelo B grande agindo aqui. Porque existe um alelo B grande que transforma a cor marrom em preto. Significa que se o indivíduo for B grande, ou B grande, B pequeno, a cor que era marrom vai ser convertida em preto por causa da enzima B grande. Como que vai aparecer marrom? Quando esse camarada aqui tiver um alelo B pequeno. Se esse camarada aqui for um alelo B pequeno, vai produzir uma enzima B pequena, o marrom não é convertido em preto, então o indivíduo é marrom. Professor, quer dizer então que para produzir o marrom tem que ter um alelo D grande, pelo menos, e ele tem que ser B pequeno, B pequeno? Exato. Se ele tiver pelo menos um D grande e B pequeno, ele vai produzir marrom. Se ele já tiver um D grande, né? Aliás, se ele já tiver um D pequeno, ele já vai ser caramelo. E se ele já tiver um D grande e um B grande, ele já vai ser preto. Isso altera a relação 9 para 3 para 3 para 1. Por que altera 9 para 3 para 3 para 1? Ora, eu vou ter, então, veja bem, 9 indivíduos que vão ser da cor preto, se eu tiver um cruzamento entre heterozigotos. Então, se eu contar aqui, eu vou ter 9 indivíduos que vão ser do tipo preto, 3 indivíduos vão ser do tipo marrom e 4 indivíduos vão ser do tipo caramelo. Para ele ser preto, basta ele ter um B grande e um D grande. Se ele já tiver um B grande e um D grande, pronto, ele já vai ser preto. Para ele ser caramelo, se ele for B pequeno, lembra que eu falei? Eu troquei aqui as letras, né? Mas basta ele ter aqui, ó, um B pequeno, para não haver conversão do caramelo para o marrom, não havendo conversão do caramelo para o marrom, pronto. Não há formação de indivíduos marrons e há formação de indivíduos caramelo. E, para ele ser marrom, ele tem que ser um B grande e um D pequeno, aí ele vai ser marrom, né? E isso altera, não é mais a 9 para 3 para 3 para 1, ela fica sendo 9 para 3 para 4. Por que ela fica sendo 9 para 3 para 4? Porque o recessivo, o duplo recessivo, junta com todos esses outros dois aqui, ó, para formar um único indivíduo. Então, ele não é mais 9 para 3 para 3 para 4. Esse tipo de epistasia ficou conhecido como epistasia recessiva, tá? Existe uma outra epistasia que é chamada de recessiva dupla, que é a formação do 9 para 7. Isso aparece em flor de feijão. Ele tem um substrato que é incolor, e existe um alelo P grande que produz uma enzima P grande que transporta, né, essa cor incolor para um outro produto que é intermediário, que também é incolor, continua sendo incolor, certo? Mas isso abre, né, a possibilidade da ação de um outro alelo, de uma outra enzima, que é a enzima V, que transporta essa cor intermediária para violeta, tá certo? Ou seja, se o indivíduo for P pequeno, não há produção da enzima P grande, não há formação do incolor para o produto intermediário. A cor vai ser incolor, né? Mas uma vez que ele for P grande, há produção da enzima P grande, o substrato incolor é produzido o produto intermediário, e aí o alelo V grande pode agir, né? Ele produz uma enzima V grande que vai transformar o indivíduo, né, incolor para violeta. Se esse indivíduo for V pequeno, aí não há produção do pigmento violeta e ele continua incolor. Isso aparece, igual eu falei, em feijão, né? E em feijão, o tegumento da pétala ali, ele é da cor branca da pétala, né? Ou ele pode ser violeta, igual eu havia dito, certo? Quando eu tenho o cruzamento de dois indivíduos heterozigotos, ou seja, no F1 aqui de heterozigotos, vamos contar lá, ó, aí vai sair, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. 9 indivíduos vão ser violetas. Quem são os indivíduos que são violetas? São os indivíduos P grande e V grande. Basta ele ter um P grande e um V grande, ele já vai ser violeta. Mas, se ele for, né, se ele já tiver um V pequeno, ele vai ser branco. Ou se ele tiver um P pequeno, ele vai ser branco. Ou os dois juntos, que é o caso do heterozigoto. Então, a minha relação fica sendo 9 para 7. Já não é mais 9 para 3 para 3 para 1. Fica sendo 9 para 7. Um outro muito complicado é o chamado epistasia dominante. Isso aparece em abóboras, tá? Cor de abóbora. Então, funciona o seguinte: existe um substrato que é incolor, existe um alelo I grande que ele age sobre esse substrato incolor e ele transforma o substrato incolor em pigmento amarelo. Então, o alelo I grande produz uma enzima I grande que transporta, né, o incolor para amarelo. Mas se a enzima for I pequena, ele vai produzir ele vai alterar esse substrato incolor de amarelo para laranja. Tá certo? Então, aqui há a ação, né, do substrato amarelo em laranja. Não há a produção desse incolor, tá certo? Esse laranja, por sua vez, ele permite a ação do alelo V, que produz uma enzima V aqui. Só que essa enzima V ele só age sobre o laranja, não age sobre o amarelo. Só se houver a formação do laranja. Se esse indivíduo aqui for V grande, pronto. Aliás, V pequeno, pronto. Ele vai transportar a cor laranja para verde. Mas se ele for V grande, ele não permite a formação do verde, ele permite a formação do laranja. Isso também altera a relação do 9 para 3 para 3 para 1 com 12 para 3 para 1. Então, vai ter 12 indivíduos, se você somar aqui, vão ter 12 indivíduos que vão ser da cor amarelo, né? 3 indivíduos que vão ser da cor laranja e um indivíduo que vai ser da cor verde. Tá certo? Ele alterou a relação 9 para 3 para 3 para 1. Outro tipo de epistasia, tá acabando, é a 13 para 3. Isso aparece em aves, tá? Cor de penas de galinha. O substrato pode ser incolor e existe um alelo C grande que age sobre esse substrato e permite que a ave tenha penas coloridas, outras cores, como preto, amarelo, vermelho, né? Ou amarronzado, ou cinzentado, tá certo? Mas existe um outro alelo, que é o alelo L, que produz uma enzima L que transporta essa cor colorida para branco, tá certo? Ele transforma isso aqui para branco de novo. Isso aqui é um tipo de conversão, né? Aquele tipo de epistasia de conversão que a gente tinha visto lá. Então, isso vai fazer com que as aves de penas coloridas, né, se ele cruzar com uma ave de pena branca, né, a F1, os indivíduos vão ser pena branca. Mas, se eu cruzar indivíduos de pena branca com outros indivíduos de pena branca, eu vou ter uma relação aqui, ó, de 13 para 3, onde a maioria dos indivíduos vão ser brancos. Só vai ser colorido os indivíduos que for, ó, I pequeno, C grande. Ou I pequeno, C grande, C pequeno. Se ele for assim, ele vai ser colorido. Se não, ele vai ter que ser branco. Então, eu tenho uma relação de 13 para 3. Por fim, o último que a gente vai ver aqui é o tipo de epistasia chamado genes duplicados. Existe um substrato, existe uma enzima, né, produzida por um alelo A grande que transporta esse substrato para um outro produto final diferente. Mas existe uma outra enzima B que também atua nesse substrato e produz o mesmo produto final que a enzima A produz. Ou seja, os dois agem em cima, tá? Nesse caso, só existe um exemplo conhecido na natureza, que é uma planta chamada Capsella bussa pastori, ou bolsa de pastor. Essa planta, ela produz um fruto em forma de coração. E esse fruto em forma de coração, ele é formado, ele vai ser sempre formado toda vez que eu tiver pelo menos um A grande ou um B grande. Se tiver um A grande ou um B grande, já vai formar esse
coração. O indivíduo diferente, que parece aí sei lá, né, um cilindro bem fininho aqui, só vai aparecer se ele for A pequena, pequeno, B pequeno, B pequeno. Então, o que acontece? Toda vez que eu cruzar esse camarada, um A grande, com B grande, com A pequena, pequeno, B pequeno, B pequeno, 100% dos indivíduos vão ser, né, a forma de coração, e o cruzamento desses heterozigotos vão formar 15 indivíduos que serão todos da forma de coração. E um único indivíduo, que é o A pequena, pequeno, B pequeno, B pequeno, que é em forma aí de, né, de cilindro aí, tá certo? Então, pessoal, esse é um tipo de epistasia chamada de genes duplicados, que é o 15 para 1. Ele alterou a relação 9 para 3 para 3 para 1 para 15 para 1. Então, conclusão para a nossa aula aqui, para a gente terminar. Serão epistasias, quais tipos? A 15 para 1, que a gente acabou de ver. A 9 para 3 para 4, que é o que a gente viu lá dos cães do labrador, né? Não é só labrador, não, tá? Periquito australiano também é desse jeito. Cores de cobras também são desse jeito. Alguns frutos também tem essa cor 9 para 3 para 4, tá bom? 12 para 3 para 1, que foi o caso que a gente viu das abóboras, é um exemplo disso aí, né? De epistasia. O 9 para 7, que a gente viu em galinhas, né? Também, aliás, em galinhas é o 3 para 3, né? 3 para 3. Então, são todos esses aí, são epistasias, são alterações do 9 para 3 para 3 para 1, tá? Mas não vai ser epistasia, por exemplo, 10 para 6, tá certo? Se eu juntar o 9 com o último lá, que é o 1, e juntar os dois, né, 10, e os dois 3 do meio lá, do 9 para 3 para 3 para 1, 3 mais 3 para formar 6, isso não vai formar uma epistasia, isso não existe na natureza. O 10 para 3 também não existe na natureza, tá? O 9 para 1 lá, né? Somar o 9 com 1 para formar o 10 e os outros 3 mais 3 também não são. E nem o 12 para 4, porque o 12 para 4 é um 3 para 1. Se eu dividir aqui, ó, 12 por 4 e 4 por 4, vai dar 3 para 1. Também não é epistasia, tá certo? Então, o que é uma epistasia? A epistasia é uma alteração da relação do 9 para 3 para 1, mas de que forma? Esse 9, esse 3, esse outro 3 e esse 1, eles se juntam entre eles para formar novas relações. Às vezes o 9 junta, por exemplo, né, o 9 com um dos 3 lá junta com 1, forma 4, e fica 9 para 3 para 4. Às vezes junta o 9 com outro 3, mais o outro 3, então 9 mais 3 dá 15. Então dá o 15 para 1. Eles juntam entre si para formar uma nova relação, mas não, né? Mas eles alteram a relação 9 para 3 para 1, mas não é de qualquer jeito, não. Existe uma regra para isso, tá certo? Ou seja, não dá para juntar, por exemplo, indivíduos todos dominantes com recessivo. Eles não conseguem juntar entre eles. Por isso que não pode formar o 10 para 6, tá certo? Por isso que não pode formar também o 10 para 3 para 3, porque eu tenho que juntar todos os dominantes com todos os recessivos, né? E não dá, tá bom? Pessoal, um pouquinho louco essa aula de hoje, né? Um pouco diferente do que vocês estão acostumados, não é isso? Existe alguma dúvida entre vocês? Vocês já assistiram os videozinhos? Os videozinhos que eu passei, eles são muito mais dinâmicos, conseguem mostrar isso para vocês de uma forma mais rápida. Aqui é só mesmo a gente falando algumas, né, alguma parte teórica para vocês pegarem. Tem alguma coisa que vocês queiram tirar dúvida? Bom, se não há dúvida entre vocês, né, pelo menos ninguém se manifestou, eu vou encerrar aqui a gravação, tá bom? Deixa eu encerrar aqui a gravação, interromper ela. Vou fazer a chamada rapidinho.